Utilizou-se para o preparo do pão integral os seguintes ingredientes: 10 gramas de fermento biológico, 15 gramas de azeite de oliva, 16 gramas de açúcar mascavo, 2 gramas de sal, 250 ml de água, 80 gramas de farinha de trigo integral e 221 gramas de farinha de trigo comum. E dentre os utensílios usou-se balança digital, fouet, assadeira retangular, recipientes de vidro, copo medidor e medidores padronizados. Para preparar o pão integral, inicialmente eu coloquei 250 ml de água em temperatura ambiente e o açúcar mascavo. Em seguida, adicionei 10 gramas de fermento biológico, mexendo bem. Depois, coloquei o azeite de oliva e o sal. Depois, coloquei a farinha de trigo integral e a farinha de trigo comum. Em seguida, adicionei mais um pouco de farinha de trigo comum, mexendo a massa até não grudar mais nas mãos. Posteriormente, sovei a massa e formei uma bola grande, deixando essa massa descansar dentro do forno por 30 minutos. Decorrido esse tempo, eu separei a massa em 4 partes, moldando-a nos formatos do pão. Deixei novamente essa massa descansar no forno por 30 minutos e depois coloquei para assar por 25 minutos. Com relação ao resultado da análise nutricional e sensorial do pão integral, observa-se que, para uma unidade de pão com peso médio equivalente a 90,66 gramas, verifica-se 325,43 quilocalorias por unidade, glicídios 69,91 gramas por unidade, proteínas 9,15 gramas por unidade e lipídios 5,06 gramas por unidade. No que tange à análise sensorial, verifica-se que a cor que o pão integral apresentou foi amarelo dourado, sabor próprio do pão, assim também como o odor, textura macia e crocante, e obteve nota 5 na aceitabilidade geral. Olá, gente! Hoje a preparação foi um mingau de farinha de arroz da aula prática sobre método de cocção de cereais, no caso, gelatinização do amido. Bom, os ingredientes utilizados para a preparação desse mingau foram 100 ml de leite, 6 gramas de açúcar e 3 gramas de farinha de arroz. Inicialmente, eu adicionei os ingredientes dentro de uma panela pequena. Posteriormente, levei ao fogo a uma temperatura baixa de 70 graus Celsius. Em seguida, mexi bem com o auxílio de uma colher até completar a gelatinização. Bom, com base no resultado do mingau de farinha de arroz, apresentou um tempo de cocção de 10 minutos, sendo 1 o número de porções, com o peso da porção correspondendo a 25 gramas. Em relação à análise sensorial do mingau, ele apresentou uma cor mais para o branco, sabor doce, um odor agradável, uma textura cremosa e nota 4 no teste de aceitabilidade geral. Olá, gente! Hoje a preparação foi um arroz parbolizado da aula prática sobre o método de cocção de cereais, no caso, cocção em calor úmido. Bom, um arroz parbolizado é o arroz de grão longo que é submetido ao cozimento antes do beneficiamento, com o uso de umidade e pressões elevadas, permitindo a gelatinização do amido e a transferência dos nutrientes, vitaminas e minerais presentes no farelo para dentro dos grãos, tornando-se assim mais nutritivo e com melhor rendimento do que o arroz polido. Bom, para a preparação desse arroz, os ingredientes que eu utilizei foram 100 gramas de arroz,
5 ml de óleo, 2 gramas de sal e 250 ml de água. Bom, inicialmente, eu fervi os 250 ml de água. Depois, eu refoguei o arroz em 5 ml de óleo, porque é importante refogar o arroz em óleo, porque impede a penetração rápida da água e a adesão dos grãos. Posteriormente, eu acrescentei os 250 ml de água fervida mais o sal. Depois, eu deixei o arroz cozinhar com a panela tampada e quando ferveu, eu abaixei a chama para cozinhar lentamente. Bom, em relação ao resultado do arroz parbolizado, o tempo de cocção foi de 15 minutos, o rendimento de 180%, a porção de 90 gramas, um índice de cocção de 1,8, igual ao índice de reidratação, que também foi de 1,8. E em relação às características sensoriais, o arroz ele apresentou uma cor mais para o amarelo, sabor agradável, odor suave e a textura duro. Porque eu achei duro, porque estou acostumada com comer arroz assim mais só a papa mesmo. E até o pessoal daqui de casa também. Por isso que a aceitabilidade geral foi de 2, 2 pontos. Bem, gente, aí o feijão fradinho que eu utilizei, eu pesei, lavei, 100 gramas. Vocês também vão poder ver ele como feijão de corda, feijão miúdo, entre outros. Aí, o feijão, quando eu coloquei ele ao remolho em 15 ml de água, durante um período de 12 horas. Esse remolho, ele dá um amaciamento à película do grão, E, consequentemente, a gente tem um tempo menor de cocção. Durante o remolho, vocês vão poder observar que ele ganhou um peso, de 94 gramas em relação ao seu peso inicial. Aí eu já tinha escorrido a água do remolho e pesei novamente. E aí eu botei ele, submeti ele à cocção. A gente pode observar que no tempo de cocção pode haver perca parcial do valor nutricional se a gente não tiver cuidado, deixar o feijão cozinhar demais. E por isso é importante. Aí vocês estão vendo o feijão com caldo após a cocção. Ele adquiriu uma maciez, desenvolvimento no sabor e também aumenta a digestibilidade, E aí é sem caldo após a cocção. Nesse feijão, a porção ideal é 50 gramas. E aí vocês podem observar, que o tempo de cocção foi 25 minutos, o índice de absorção 1,25 e o de reidratação 1,94. Esses 450 ml é em relação à água que eu coloquei na cocção. Após a separação e pesagem dos ingredientes, você deve colocar de molho em água o trigo para quibe. A água deve cobrir todo o trigo. Depois de hidratado, descarte a água e escorra completamente. Com o trigo já seco, misture a carne moída, a manteiga, a cebola, o alho, o hortelã e o sal, até ficar uniforme. O hortelã é um ingrediente essencial para dar sabor do quibe. Caso não goste, substitua por salsa. Com a massa bem misturada, molde os quibes colocando em um tabuleiro untado. Asse em forno em temperatura média por 40 minutos.